Oi, amiga! Seja muito bem-vinda a mais uma aula do Delineado Descomplicado. E até aqui você já deve ter visto várias aulas com vários tipos de delineado e já está aí começando a adaptar com o seu tipo de olho, não é verdade? Então, hoje, nessa aula, nós vamos aprender mais um tipo de delineado, de vastos tipos de delineado. Como vocês podem ver, nós temos vários tipos, sim. Um leque de opções de delineado. E hoje o nosso delineado dessa aula vai ser o delineado duplo. Hortência, o que é o delineado duplo? O nome mesmo já fala, são dois delineados bem coladinhos um ao outro. E para diferenciar, a gente vai usar cores diferentes no mesmo. E eu vou repetir o mesmo processo. Eu vou fazer no olho, que eu tenho mais dificuldade, igual eu já expliquei para vocês como é a técnica de fazer mais rápido o delineado. E vou reproduzir com vocês no outro olho, ok? Sempre dando as melhores dicas para vocês estarem adaptando com o seu formato de olho. E agora a gente vai botar a mão na massa, né? Vou fazer igual as outras aulas, vou dar técnicas, uma forma de você fazer um delineado descomplicado no seu olho, apenas adaptando com o formato, beleza? Vamos lá! Como vocês sabem, existe três tipos de delineadores. Tem um delineador em gel, tem um delineador líquido e tem um delineador em caneta. Hoje eu vou utilizar com vocês aqui dois tipos de delineadores, aliás, três. Calma, dois. Dois líquidos, vai ser esses dois. Esse aqui na cor branca. Esse aqui da Fios Mood, que eu amo, eu já indiquei pra vocês, na cor preta, e essa caneta. Eu vou começar a fazer o traço com a caneta e dar o acabamento com o líquido preto, e depois eu venho com o branco e eu vou explicar direitinho melhor pra vocês daqui a pouco. Voltei já com o meu delineado pronto em um olho para reproduzir e dar as técnicas para vocês reproduzirem aí na casa de vocês. Lembrando que são técnicas para você fazer com mais facilidade esse tipo de delineado, porém você precisa saber identificar o seu tipo de olho e adaptar o mesmo para o tipo de olho, ok? Aqui tem um delineado duplo, como vocês podem ver, tem um delineado normal, gatinho puxado, o canto interno, e com branco eu vim por cima. Parece que eu fiz primeiro branco, depois vim com preto, mas isso é apenas um truque que eu vou ensinar agora para vocês. Vou reproduzir agora no outro olho. Como eu falei pra vocês, eu usei primeiro pra fazer a base a caneta. Depois, pintei com o delineador líquido preto. E fiz o acabamento com esse delineador branco. Então, vem comigo pra gente já executar com uma técnica maravilhosa. Vou começar com o delineador em caneta, fazendo toda a minha base do delineado. Lembrando aquela técnica, né? Sempre no final do olho, em direção a um dedo abaixo do final da sobrancelha. E eu pego aqui, ó, apoio minha mão. Vou fazendo meu traço. Olha, fiz. Olhei do outro lado, se está igual à direção. E já venho puxando, fazendo aquela transição pra dentro. Ó, tá vendo? Aqui eu já fiz a minha base e agora eu venho com o meu delineador líquido preenchendo todo esse delineado para ele ficar bem pretinho, que eu gosto da pigmentação do delineador líquido. Eu venho, tiro o excesso, ó, pego, tiro o excesso. E vou só cobrir e pintar essa base que eu já fiz. E já vou puxando o meu delineado pra dentro. Ó, vocês têm que abrir bem o olho pra ver se realmente o delineador tá pintando bem direitinho, tá?
Ó, e depois eu venho só carimbando aqui dentro com o delineador líquido mesmo. Olha só como tá lindo esse delineado. Lembrando que na aula, tem a aula para você aprender a fazer esse delineado gatinho, que é o tradicional que a gente mais usa. Então, aqui eu só segui direto, ok? Então, você não pode pular nenhuma aula, porque delineado, ele é uma construção. Então, se você perdeu o início, volta lá nas aulas e aprende cada traço, qual tipo de traço vai se adequar com o seu olho. E depois você volta aqui para essa aula pra gente já começar. E agora eu vou vir com branco. É um delineador branco mesmo. Ó, como vocês podem ver. Ele é bem branquinho. E eu tenho uma técnica. Como a gente vai aplicar diretamente com o aplicador, diretamente no olho, eu gosto sempre de tirar o produto e colocar aqui, ó, no dorso, mais ou menos a quantidade de produto que eu sei que eu vou utilizar. Porque quando o delineador passa em cima do preto, ele tende a ficar preto também. E se eu colocar de volta o pincelzinho sujo lá dentro, vai fazer o quê? Deixar o delineador cinza. E não é isso que a gente quer, né? Vou colocar aqui no cantinho. Coloquei aqui, ó. Eu pego com o aplicador mesmo. E vou, ó, a mão sempre apoiada aqui, ó, no rosto. E eu vou fazer um pouco acima do meu delineado preto, pra ficar essa impressão de que o preto tá por cima do branco, e não o branco tá por cima do preto. Dá pra entender mais ou menos? Ó. Com muito cuidado, muita calma. Eu vou até parar de falar aqui pra fazer essa primeira linha, ó. O aplicador, ele me ajuda bastante porque ele é bem firme. Então, assim, ele desliza bem na hora de fazer o traço reto. Ó. E eu vou fazendo só, tipo, carimbando. Só boto a pontinha do pincel e puxo até esse início do meu olho. Vocês viram que eu comecei do meio, porque aqui é bem mais complicado de fazer do que aqui no final. Então, eu comecei do meio pro canto interno. E vou, tipo, carimbando. Olha só como vai ficando lindo. E aqui atrás, do mesmo jeito, vou só carimbando. Tem que ter cuidado que senão ele pega nos cílios. Vou só carimbando, ó. Pego um pouco de produto que tá na minha mão. E vou subir em direção ao meu gatinho. Ó, tá vendo como já vai dando um tchan nesse delineado? Sempre pegando o produto aqui, ó, no dorso da minha mão. Tiro o excesso, deito o pincel, apoio minha mão no rosto e vou levando até a ponta do meu gatinho. Olha só como vai ficando lindo. Depois você vai só reforçando para ele ficar bem branco. Que a gente primeiro fez o traço, a base, para ter mais ou menos uma ideia de como ele vai ficar, a largura, se é mais grosso, se é mais fino. Se eu quiser, eu posso deixar assim esse branco mais grosso, posso deixar o preto também mais grosso e o branco mais fino, mas eu resolvi deixar o branco mais fino para ficar mais harmônico, principalmente porque é utilizado com preto. E ele é muito branco, esse delineador. E eu venho só reforçando o branco do meu delineado. Olha só como fica lindo.
Agora, a gente vai fazer aquele canto interno que eu gosto muito. Vou usar a caneta novamente. Lembrando que o delineado interno é sempre uma técnica. Olho de frente para o espelho, olhei de frente, fica com o olhar reto, subi um traço em direção ao delineado que está bem aqui. Um traço fino, por isso que eu uso a caneta. Se você quiser intensificar, você faz com o delineador líquido. Se você consegue fazer com líquido, ótimo. Mas eu gosto de fazer com a caneta. Ó, bota o espelho. Imagina a linha, ó, em direção ao meu delineado aqui, ó. Tá vendo? Eu faço o encontro dos dois. Puxei, já vou pra cá, ó, do meio, de dentro, até aqui, ó. Emendando esse canto interno. Daí, eu vou só dando os ajustes. Olha só como fica lindo. E é um charme, né? Sem contar que, além de aproximar o olho, ainda fica com esse olhar todo agateado. Esse olhar egípcio, né? E com o delineador branco, volto a fazer aquele mesmo processo. Coloco no dorso. Vou pegar um pouco e vou fazer abaixo do meu delineado, indo em direção à linha d'água do meu olho, ó. Um traço fino. Bem em direção à minha linha d'água. Olha só como fica lindo. E aqui eu vou só dar um pequeno ajuste e vou levar ele mais um pouco aqui pra dentro da minha linha d'água. Finalizado o nosso delineado duplo, que basicamente é um delineado gatinho. A gente faz toda a base do delineado, puxa o gatinho e o canto interno também, pra ficar o delineado egípcio. E acima do delineado, a gente pode usar qualquer delineador. Pode ser sombra líquida, pode ser delineador colorido, delineador branco. Se você não tem delineador colorido, você pode usar um delineador branco. Depois você pode vir com uma sombra por cima, deixando ele colorido. E assim você pode usar da sua criatividade na hora de fazer esse delineado. Me conta aí se agora não é bem mais fácil de você fazer ele usando as técnicas certas. Finalizado o nosso delineado duplo. Eu não coloquei cílios porque, assim, merece ficar bem aparente, merece ficar em evidência porque tá muito lindo. A boca eu coloquei um contorno marrom, na verdade eu usei um delineador em gel marrom e eu fiz uma misturinha de sombras cintilantes com um pouco de um pigmento dourado e deixei essa boca bem vívida nesses tons de dourado, olha só que lindo. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu vejo você na próxima aula. Até lá!